Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Renova de 2005. Havendo número legal, declara a presente sessão sobre a proteção de Deus. Data 25/2/2015. A secretária vai estar passando a lista de presença e em seguida vai estar fazendo a leitura da ata. A ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Jaguarão, realizada no dia 11 de fevereiro de 2015, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Uíga da Silva Maciel. Vice-presidente, Márcio de Matéia dos Santos. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, Uíga da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Matéia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença, constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Primeiramente, o senhor presidente passou a palavra ao vereador senhor Mário de Matéia dos Santos, que discorreu sobre o assunto da ordem do dia, esclarecimentos sobre o porquê do não repasse do reajuste do salário mínimo aos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Jaguarão. O prefeito foi convidado para participar da reunião, porém não compareceu e não enviou um representante. Ele mandou um ofício explicando por que não compareceu e solicitou que, se possível, seja feita uma reunião extraordinária no dia 25 deste mês. Dando continuidade, alguns funcionários inscritos previamente fizeram o uso da palavra. Esteve presente e também fez o uso da palavra o senhor Luiz Cláudio Pereira Maciel, presidente do Sindicato dos Servidores. Os vereadores senhor Mauro dos Santos e o senhor José Mauro Amaral também discorreram sobre o referido assunto. Após esclarecimentos e indagações dos vereadores e dos servidores, o vereador senhor Mário de Arimateia dos Santos fez uma proposta de um requerimento, no qual pede esclarecimento sobre o motivo de não ter sido repassado o reajuste do salário mínimo aos funcionários efetivos da Prefeitura. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após liga aprovada, será por todos assinada. Então, senhores, vocês estão de acordo com a ata que é aprovada? Sim, sim. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. E antes de dar início no trabalho, quero convidar o prefeito municipal, senhor Joaquim Mateus, para estar junto aí no plenário.
Pauta da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Iroca. Então, senhores, o motivo da pauta aqui é esclarecimento. Esclarecimento sobre o porquê do não repasse do reajuste do salário mínimo dos funcionários efetivos. Então, antes, eu quero pedir para o assessor jurídico da Câmara ler o requerimento que foi aprovado na reunião do dia 11. Ofício número 26 de 2015 da Câmara Municipal de Aiuoca para o gabinete do prefeito. Assunto: requerimento faz. Data: 11/2/2015. Senhor Prefeito Municipal, conforme requerimento aprovado em plenário, a Câmara Municipal vem solicitar a Vossa Excelência que, além da resposta ao ofício número 24/2015 já enviado, sejam esclarecidas por escrito as seguintes dúvidas. Por que o reajuste do salário mínimo não foi repassado para o salário base dos servidores efetivos municipais? 2. Tal reajuste será repassado em algum momento? 3. Em caso afirmativo, tal repasse será retroativo a 1º de janeiro de 2015? Nada mais a declarar, mando-lhes meus votos de estima e apreço. Atenciosamente, sala das sessões, 11 de fevereiro de 2015, vai assinado pelos 9 vereadores. Então, senhor prefeito, a gente quer ouvir do senhor porque não foi repassado o reajuste do salário dos funcionários efetivos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, eu queria pedir permissão da Câmara para que me acompanhasse o nosso assessor jurídico, Franco. Abaixa o microfone, nós não estamos ouvindo. Edição. Ok, desculpe aí. E queria convidar também, pedir permissão, convidar a nossa secretária de Finanças, a senhora Sueli, para nos acompanhar também. Muito bem. Eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que aos senhores vereadores e a todos os presentes que a nossa experiência profissional, a experiência que eu carrego comigo durante 80 e poucos anos que eu trabalhei na empresa, é que salário é coisa sagrada. E eu dei a demonstração disso assim que eu assumi a prefeitura, onde deixaram de ser pagos o salário de dezembro, bem como o salário dos profissionais efetivos, bem como
as rescisões havidas em dezembro de 2012. Eu fui procurado naquela época por vários profissionais, dizendo se eu ia pagar, quando eu ia pagar, se devia entrar na justiça, se não devia entrar na justiça. Para todos aqueles que me procuraram, eu não prometi nada e disse que pagaria o mais depressa possível. E sobre entrar na justiça ou não entrar na justiça, eu não tiraria e deixaria por conta de cada funcionário. Muito bem. Nós assumimos dia 1º de janeiro e conseguimos dia 15 de março liquidar as dívidas dos funcionários, dos efetivos e inclusive as rescisões. Olha bem, inclusive as rescisões, que eu podia ter jogado isso para frente, essa coisa toda. Então a vontade nossa, da nossa administração, e eu tenho provado isso durante esses 2 anos, é manter os salários em dia. Muito bem, o que está acontecendo agora é que eu acho que já é do conhecimento de todos que nós temos um índice para gastar com o pessoal. De tudo aquilo que a prefeitura recebe por mês, a soma de vários valores, fundo de participação, ICMS, ISS, etc., eu só posso gastar com funcionário 51,3%. Tá? E se eu juntar os inativos, esse índice passa para 54%. Hoje nós temos 35 funcionários inativos que são pagos pela prefeitura. Muito bem. Acontece que já em dezembro a gente ultrapassou esse valor, chegamos a 52, nós em dezembro atingimos 52,23%, tá? E em janeiro deste ano nós atingimos 52,1%. Então nós temos que abaixar esse índice a qualquer custo, a qualquer preço, tá? Para a menos de 51,3%. Isso é lei. Tá? Então foi por esse motivo que a gente não passou, não deu o reajuste aos funcionários. Bom, segundo ponto, depois o doutor vai falar aqui com vocês também, é o seguinte: a gente deu os 8,84 para todos aqueles que ganhavam efetivamente como renda líquida total o salário mínimo. E tivemos, por força de lei, que dar o reajuste também aos professores, que foi 13,01%. Isso a lei me obriga a dar. Para os demais funcionários, praticamente a totalidade deles tem por base o salário mínimo, mas a renda líquida, juntando quinquênio, juntando todos aqueles vantagens que eles foram adquirindo ao longo da vida, tem como resultado final um salário maior que o salário mínimo. E alguns casos, bem maior que o salário mínimo. Então, por este motivo, tá, nós ainda estamos estudando, essa coisa vai continuar ainda em estudos. Por este motivo, não nos foi permitido dar o reajuste a esses funcionários. Só pela ordem, senhor presidente.
todo respeito, senhor prefeito, a primeira e a segunda pergunta o senhor respondeu. Agora, a terceira, vocês vão pagar esse reajuste para os funcionários? Olha, sinceramente eu não tenho condições de responder isso. Se você dissesse aqui que sim, mas é verdade. Sabe por quê? Só um minuto, por favor. Ô, gente, isso tudo é variável. Eu não tenho certeza quando vai ser o meu rendimento líquido do mês de fevereiro. Eu não sei quando vai ser de março, quando vai ser de abril, quando vai ser de maio. Infelizmente, nós não temos essa certeza. Então, tá, vamos supor, eu vou fazer um determinado número de cortes de pessoal, que a gente já iniciou isso aí, tá certo? E vou atingir um número por 50%. Eu estou dentro dos 51%. Se eu der um aumento, eu vou para 60%. Tá certo? Então, sinceramente, isso carece de algum tempo. A gente vai ver como vai desenvolver a nossa arrecadação ao longo do ano. Então a gente vai ver como vai ser a arrecadação, porque não adianta eu querer tapear vocês. Seria muito fácil vir aqui, você espera mais 2 meses, 3 meses e tal. Eu não estou afim de tapear ninguém, eu não estou afim de contar mentira, eu não estou afim de falar nenhuma. Só para vocês terem uma ideia como a coisa funciona, a gente trouxe aqui o seguinte. Veja bem, no ano de 2010, a prefeitura recebeu como salário, renda líquida que a gente chama, R$8.531 milhões. Em 2011, ela recebeu 9.887, ou seja, ela teve um aumento de 15,9% de 2010 para 2011. Bom, de 2011 para 2012, em 2012 ela recebeu 10.462. O aumento durante o ano de renda já foi de 5,81. Em 2013, ela recebeu 11.797. Ela teve um aumento de 11,76 em relação ao ano de 2012. Em 2014, ela recebeu 12.035.000. Ou seja, ela teve, como é que eu vou dizer? Ela teve um aumento em relação ao ano de 2013 de 2%. Certo? Sendo que o repasse para os funcionários foi muito maior que isso. Foi, no ano de 2014, tem aqui esse dado, está aqui, foi 6,78%. No ano anterior havia sido 9%. Entendeu? Então é o seguinte, veja bem, a queda do ano de 2013 para 2014 foi de em torno de 10% de arrecadação da prefeitura. Em janeiro de 2015, com relação a janeiro de 2014, nós tivemos um percentual negativo de 0,05%. E normalmente janeiro é um mês cuja arrecadação é ótima. Nós já tivemos uma queda. E todo mundo está assistindo televisão, está vendo notícias no rádio, na internet, etc. Que este ano as perspectivas não são boas. Isso é o que a gente tem ouvido no rádio e na televisão. Então, gente, nós não podemos ser irresponsáveis, certo? De adotar medidas e depois nós não possamos cumprir. Certo? Isso aqui é uma questão que recai sobre o executivo.
Então, gente, a situação não é realmente confortável. Não é confortável. A gente não deu porque a gente não quis, a gente deu porque a gente está sendo prudente, tá? E estamos tomando medidas que vai ser, eu diria, péssimos para eu. Nós vamos ter que emitir pessoas, nós vamos ter que cortar horas extras, nós não vamos poder comprar férias, nós não vamos poder dar férias prêmios nesse período, tá? Então, uma série de coisas que os funcionários estavam acostumados, mas que realmente recaiu sobre esse momento. Doutor Frank, gostaria de fazer uma colocação? Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta à Vossa Excelência, digníssimo prefeito, com todo respeito. A primeira e a segunda pergunta o senhor respondeu, e a terceira o senhor ficou assim um pouco embaraçosa com ela, dizendo que não tem previsão para o pagamento. Mas se o senhor diminuir os cargos contratados, daria para o senhor pagar os funcionários efetivos. Eu já disse para você que nós já iniciamos, tá? Nós já iniciamos um processo de cortes, mas eu não entendo que a prefeitura de Moca seja uma prefeitura inchada. Sinceramente, nós temos falta de pessoal em vários setores, você está entendendo? Principalmente no setor de obras, eu diria para você, nós temos falta de pessoal. Mas nós vamos iniciar um processo, já falei, tá? A partir, já iniciamos inclusive, tá? De redução de horas extras, que é uma coisa complexa dentro da prefeitura, principalmente em algumas áreas, tá certo? E essas outras medidas que nós somos obrigados a tomar por lei, inclusive. Somos obrigados a tomar por lei. Sim, eu concordo com Vossa Excelência, mas quando o senhor assumiu a prefeitura, era de conhecimento do senhor a situação que se encontrava no município. O senhor aceitou. Então eu acho, o senhor me desculpa a palavra, quem casa com a viúva cuida dos seus filhos. Mas é exatamente o que nós estamos tentando fazer. É exatamente o que nós estamos tentando fazer e, sinceramente, com muita responsabilidade. Mais algum vereador vai fazer alguma pergunta para o prefeito? Só pela ordem, senhor presidente. Senhor prefeito, até onde eu entendi, e o senhor não tem previsão, então, para passar o reajuste dos efetivos, então, consequentemente, muito menos os valores de janeiro. Vamos supor que lá em agosto haja condição, por exemplo, de o senhor repassar os 8%. Então, não tem previsão nem para uma data. E muito menos se vai ter um retroativo. Porque o servidor, da maneira que está sendo tratado, e eu não vou discutir aqui hoje com a sua assessoria jurídica, me propus a não discutir. Por respeito aos efetivos, eu não vou discutir essa questão de legalidade. O ex-governador Anastasia, que foi um ótimo governador para Aiuoca, ele teve a resposta na urna pela covardia que a orientação jurídica dele deu quando congelou os salários base dos funcionários do Estado por causa dos direitos adquiridos. Não vou discutir. Tem gente que entende que o vencimento total é o vencimento. No caso de Aiuoca, uma lei votada em 2002 não foi cumprida pelos prefeitos. Isso é fato. Longe aqui de defendermos a OB, está longe aqui a questão partidária. A administração que fez a lei não deu a recomposição,
não cumpriu sequer com o que pediu, com o que foi aprovado aqui. A administração subsequente também não deu recomposição. A administração final não deu. E é óbvio que a gente também não vai querer que a sua administração viesse com uma caixinha de surpresa, com uma questão de mágica e recompor todos esses anos perdidos. Então eu não vou discutir, não vou entrar nesse mérito, mas se a situação está do jeito que está, foi um erro de gestão. Foi um erro de gestão. Trimestralmente, quadrimestralmente, 6 meses, o setor contábil deveria estar vendo esses índices. Se não pudesse contratar, não contratasse. Se a dor de mandar um pai de família embora agora, se a dor que o senhor está passando, a dor que eu sei, o senhor já falou, não só nessa reunião, já fiz reunião com o senhor em vários lugares, se a dor que o senhor está passando, de mandar um pai de família embora, porque vai ter que se adequar à folha, essa dor tinha que ter sido lá atrás, porque essa dor agora está sendo dividida com o servidor efetivo, que está perdendo em média 150 a 200 reais no mínimo por mês. Perdeu no mês de janeiro, já perdeu no mês de fevereiro. E o que eu falei na reunião passada, na hora que entra no supermercado, na hora que entra no açougue, na hora que entra na farmácia, sente no bolso é quem ganha, sente no bolso é o assalariado. Então me desculpa a minha franqueza. Na verdade, o que a gente queria ouvir era a declaração pública para a população, para os seus efetivos. O que eles vão fazer a partir de agora é um direito deles. No meu modo de entender, o que essa casa fez na qualidade de representante do povo, nós fizemos, como dizia Madre Teresa de Calcutá: não importa se eu sou uma gota no oceano, o importante é que, se depender de mim, o oceano não vai secar. Então, dessa parte, eu já me dou satisfeito. E eu, infelizmente, eu tenho que falar na sua presença: vocês erraram como gestores. Vocês erraram como gestores. E hoje, quem está sacrificado é os efetivos municipais. Então, efetivos, a partir de agora, eu me reservo o direito. Eu não tenho nada para perguntar para a Secretaria de Finanças, nem para o assessor jurídico. Não vou entrar nessa fase desgastante. A resposta que vocês ouviram é isso. Para mim, a resposta que foi dada para vocês hoje é a seguinte: a leitura que eu faço, um ponto de interrogação, e vocês é que vão bancar o erro da gestão que eles fizeram. É a minha opinião, eu não tenho mais nada para falar. Senhor prefeito, eu queria saber do senhor, você está dizendo que deixou bem claro aí, o senhor não vai dar o reajuste, né? Não. Então está aprovado que os funcionários efetivos da prefeitura, o senhor não vale nem o salário mínimo, né? Não, eu disse o seguinte, que tem uma lei que diz o seguinte: eu não posso ultrapassar o limite de 51,3%. Tá? Vocês não valem o salário mínimo para ele. Está confirmado. Olha, eu gostaria de dizer ao nosso vereador, prefeito, eu gostaria de dizer ao nosso vereador, eu fui convidado para vir aqui, estou aqui com a minha equipe, mas eu gostaria de exigir um mínimo de respeito. Não, mas eu sou vereador, eu sou prefeito, sou funcionário. Eu sei disso, eu sei disso. Se eu procurar os meus direitos, quem vai procurar para mim? Mas a gente pode procurar o direito, eu acho, com bom respeito. Você está entendendo? Eu venho aqui, estou aqui de cabeça erguida, não estou fazendo nada ilegal, não estou fazendo na minha cabeça, olha bem, na minha cabeça, eu não estou fazendo nada de ilegal. O que eu estou fazendo é legal. Né? Vocês podem provar o contrário, é um direito de cidadania de cada um, você está entendendo? Mas na minha cabeça, segundo as orientações recebidas
tá certo? O que eu estou fazendo é algo legal e vamos trabalhar com sacrifício duro, sim, mas temos que fazer isso dessa maneira, tá certo? Temos que fazer isso dessa maneira. Não tem outro modo, tá? Eu vir aqui hoje prometer o mundo e fundos e achar que a coisa vai ser resolvida facilmente. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que na minha opinião, na opinião das pessoas que trabalham comigo, o problema está na receita de Eloá. Só para vocês terem uma ideia, eu gostaria de colocar aqui mais uns índices para vocês a respeito do ano de 2014. O ano de 2014, a partir do mês de agosto, a nossa receita começou a diminuir. Eu vou dizer um índice aqui para vocês. Em julho, com relação a julho, nós tivemos uma receita maior 21,88%. Em agosto, com relação a julho, o nosso aumento de receita foi de 4,28%. Em setembro, com relação a agosto, nós tivemos um saldo negativo de menos 22,62%. Em outubro, tivemos um aumento em relação a setembro de 0,69%. Em novembro, tivemos uma receita negativa em relação a outubro de menos 6,78%. E, logicamente, em dezembro, tivemos uma receita positiva de 7,93%. Vocês vão convir comigo que é muito pouco, considerando que você tem o 13º pela frente. Tá certo? Então é o seguinte, a receita do município, ela vem caindo vertiginosamente, mês a mês. E a gente não tem como saber com antecedência. A gente não tem como saber com antecedência. Isso aqui são dados reais que eu estou passando para vocês. Olha, senhor prefeito, não, eu falei que se nós entrarmos aqui, vai ficar um choque aqui. Porque os orçamentos que eu votei aqui até hoje, não tem nenhum com queda. Os orçamentos que eu votei. Isso aqui, doutor, não é orçamento, isso aqui é a receita líquida que nós recebemos. O orçamento do município de Airoca não cai desde 2008. Todos os orçamentos anuais. E é distribuído. Toda valor que eu votei teve isso. O problema, prefeito, eu volto a repetir, é gestão. É gestão. É gestão. É uma questão de gestão. Então, infelizmente, não foi o orçamento geral que eu votei aqui, não. E foi o que eu falei. Se nós fôssemos entrar aqui, nós teríamos que debater. Então, eu não concordo que o orçamento da prefeitura tenha caído, não. Mais um vereador? Pela ordem, senhor presidente. Senhor prefeito, não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência, no dia 5 de fevereiro deste mês, quando estava iniciando-se o Carnaval de Airoca, não sei se chegou até o conhecimento de Vossa Excelência, eu fui agredido verbalmente e fisicamente lá no banheiro, no fundo do banheiro da Casa da Cultura, por um funcionário da prefeitura, sobre o reajuste do repasse do reajuste do salário mínimo. Não sei se é do conhecimento do senhor. Para mim, eu volto a falar, já falei na passada, eu me sinto muito aborrecido de estar acontecendo isso aqui em Luanda. Eu vejo em grandes cidades, mas cidades pequenas como a nossa, chegar a ponto de um cidadão que nem daqui é, que presta serviço efetivo do nosso município, agredir um vereador. Então veja bem o tamanho da gravidade da situação que se encontra aí no Luanda. Eu, modéstia à parte, estou decepcionado, porque eu nunca esperava ser agredido de uma forma tão grave
lá no banheiro da Casa da Cultura por um funcionário. Então, diante ao público e a esta mesa com a autoridade aí do presidente, eu gostaria que, se possível, o senhor tomasse algumas devidas providências cabíveis. Porque eu não cheguei a falar com o senhor, porque eu estava esperando o boletim de ocorrência policial. Então, para mim, eu me sinto muito aborrecido mesmo perante o assessor jurídico de Vossa Excelência. Eu acho que a que ponto nós estamos chegando. Eu acho que as pessoas têm que nos respeitar, acima de tudo. Como eu fui o alvo desta agressão física e verbal, poderia ter sido o senhor também. Então, eu acho que nós não podemos, diante dessa situação, nos calar. Eu sei que são situações que o senhor encontra dentro do nosso município. Eu volto a falar, várias vezes já falei nesta casa, que eu admiro a sua pessoa. Eu acho que o senhor é uma pessoa séria, está dentro da prefeitura administrando com poucos recursos que o nosso município tem. Então, eu já falei em vários lugares da cidade que o senhor é uma pessoa honesta. Não estou dizendo que os outros não foram honestos, mas o senhor é uma pessoa honesta que eu vejo na sua pessoa, no seu trabalho. Mas chegar a ponto de uma pessoa político ser agredido verbalmente por não repasse de reajuste salarial, eu vejo que a situação está ficando dramática dentro do nosso município. E aí eu penso comigo, a lei foi feita para cobrir o erro e regulamentar a opressão? Acredito que não. Eu aguardo, se for o caso, uma comunicação sua por escrito, por favor, sobre esse assunto, que eu não tinha conhecimento, sabe? Para que eu possa falar de criança com adultos. Ok? Muito obrigado. Mais algum vereador? Sim, por favor, eu gostaria só de fazer uma correção aqui, porque o funcionário disse que o orçamento do município, ele vem caindo, ele votou porque há um aumento de 7%. Só que isso é uma previsão. A LDO é uma previsão de arrecadação do município. O que o senhor Matheus tem aqui, o que ele colocou, são dados arrecadados do município. E o que ele tem aqui é que em 2012, de 2012 para 2011, teve um aumento de 5,81. Em 2013, o aumento foi de 12,76. Em 2014, a arrecadação do município foi muito menor que todos os anos. Então, isso não é uma previsão, isso são dados reais. O que o senhor votou foi o orçamento. E o que nós temos aqui são dados reais. Então, a arrecadação do município ela não está aumentando. E os dados reais são efetivados na consolidação dos dados. Nunca nessa casa aqui, nesses anos, foi informado pela administração anterior e por essa administração que, devido à arrecadação estar em queda, medidas teriam que ser adotadas. Não foi. Inclusive essa agora. Vocês não deram repasse para o salário mínimo, sequer respeitaram os efetivos, sequer fizeram isso que a Câmara está fazendo. Corta-me lá. Não vão dar aumento e pronto. Se a Câmara não age, hoje os servidores não estavam sendo respeitados. Então, dados para mim, senhor Heleno, você vai me desculpar, dados não importam. Os efetivos de Airoca, desde 2002, estão sendo desrespeitados. Efetivos de Airoca estão perdendo, mês a mês, uma média de 100 a 200 reais. Tem funcionário aqui que ganhava cerca de 3 salários mínimos no salário base em 2002 e hoje está ganhando salário mínimo. Olha, tem alguma coisa errada. É gestão, gente. Gestão. Eu não quero explicação, é gestão. Gestão você faz o seguinte: pode contratar? Contrata. Não pode contratar? Não contrata. Pode fazer hora extra? Faz. Não faz? Não pode? Não faz. Hora extra tem que ser justificada. Nessa administração, senhor Heleno, eu não tenho nas pastas desta casa nenhuma justificativa da maioria das horas extras. Então, o que acontece? O que nós vemos? Problema de gestão. A prefeitura de Airoca não está sendo gerida com responsabilidade. Vai me desculpar,
Esses dados aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que eu queria saber, e quero saber, é se a vergonha da região, da única prefeitura a pagar R$ 724, vai ser agora. Desde janeiro, desde que estão assumindo a gestão, o gasto de pessoal ele vem sendo controlado. Por exemplo, em maio de 2014, o gasto era 46,52. Ele foi para 48, em setembro, 49, em outubro, 50,45, em novembro, 48. Então, isso não se exigia nenhuma medida ainda que fosse tomada. Ou você toma uma medida antes do fato acontecer. O limite providencial é 51,3. Até novembro não se atingiu esse índice. Por que então você ia tomar uma medida drástica, demitindo, se você não tinha ainda um índice que exigia isso? Volto a repetir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Artigo 37 da Constituição, inciso 10 mais ou menos, a lei de responsabilidade fiscal no artigo 22, diz que quando a prefeitura atinge o seu nível crítico, ela pode, mais 4 meses, manter esse índice crítico. Mais 4 meses, ou seja, dá 8, com esse índice crítico, quando compromete a folha. Comprometeu a folha, primeira medida, cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, demitido. Segundo lugar, as horas extras ou algumas gratificações. Efetivo, senhor Heleno, efetivo é o último caso. É o último caso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu levantei a bandeira que foi dos efetivos. Os efetivos de Arioca estão sendo desrespeitados desde 2002 pelo prefeito que mandou essa lei para cá. Não é nada contra vocês, é desde 2002. Eu tenho nos anais dessa casa aqui vários ofícios cobrando. Mas, então, enfim, justificativa para mim seria corte de despesas prévias para não sacrificar os efetivos. Quem pagou e está pagando os cargos comissionados de confiança e os contratados é os efetivos de Arioca. Sua Helena vai fazer uso da palavra? Mais uso da palavra? Não. Então foi inscrito aqui na secretaria alguns cidadãos. Então eu quero convidar o advogado do sindicato, Ed Brendo, para fazer uso da tribuna. Aqui está Ed Brendo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, prefeito. Boa noite, vereadores. Bom, a minha questão aqui é simplesmente técnica. E não vou entrar na seara pessoal, política. Não sou de Arioca, não tenho interesse político na cidade. Sou um advogado de Belo Horizonte. Então, meu único objetivo é retratar a questão técnica. A primeira questão técnica é que falaram que a lei de responsabilidade fiscal proíbe a revisão geral anual. No entanto, esse fato não condiz com a realidade. Por quê? Porque o artigo 22 da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala no seu parágrafo único. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do valor total, do limite, são vedados o poder ou o órgão referido no artigo 20 que houver ocorrido no excesso. Então, fala o seguinte: excedeu o limite, a prefeitura não pode dar mais nada, tem que cortar, isso é real. No entanto, o inciso 1º fala o seguinte: a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração a qualquer título, salvo derivados
de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista do inciso 10 da Constituição Federal, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, no artigo 37 da Constituição Federal, foi garantido o direito à revisão geral anual. A lei de responsabilidade fiscal não podia transformar a Constituição em letra morta. Então, ela não poderia vir aqui e falar o seguinte: olha, eu não posso dar revisão geral anual por conta do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Então, o que acontece? O prefeito, mesmo extrapolando o limite de 52%, ele pode dar revisão geral anual. Eu tenho um parecer da Associação Mato-Grossense de Municípios, falando da obrigatoriedade da revisão geral, falando para todos os prefeitos fazerem revisão geral anual, e falando que caso de que não fosse feita a lei de revisão geral anual, traria direito líquido e certo aos servidores públicos e ainda mais, causaria um prejuízo muito grande ao servidor. Por conta de quê? Porque o ministro Peluso, quando foi falar sobre a seguinte questão, ele falou o seguinte: em favor dos funcionários, uma garantia que é de obterem, pelo menos em cada ano, na mesma data, sem distinção de índice, a recomposição do resíduo inflacionário, que implicou perda do poder aquisitivo daquela quantidade de moeda representada pelos seus vencimentos. Depois tem um parecer do Eli Lopes Meirelles, que é o maior administrativista, foi o maior administrativista do Brasil. Aqui parece-nos que a emenda constitucional 19 culminou por assegurar a irredutibilidade real e não apenas nominal. Por quê? Porque quando você não faz a revisão geral anual, você está reduzindo o salário do servidor. Porque você tem inflação. Você começa no ano de 2014, você tem um saco de feijão custando R$10, um saco de arroz custando R$15. Você chega no final de 2014, o saco de feijão passou de 10 para 15, e o saco de arroz de 15 para 20. O salário do servidor continua o mesmo, mas o poder de compra do servidor, esse caiu. Então, houve uma redutibilidade real dos vencimentos dos servidores. E na Constituição fala que é proibido a irredutibilidade do salário dos servidores. Então, a emenda constitucional 19, quando garantiu a revisão geral anual, o que ela quis dizer para os legisladores? O que ela quis dizer para o Executivo, para todos que compõem os órgãos? Que é o seguinte: olha, a irredutibilidade salarial, ela não pode ser nominal. A redutibilidade salarial, ela tem que ser real. Você não pode reduzir o valor dos servidores. É o que aconteceu com 90% das prefeituras do Brasil. Porque todo ano, muitas prefeituras não fizeram a revisão geral anual, então, ano após ano, o salário do servidor foi perdendo o poder aquisitivo. Então, você lembra que no passado, um professor ganhava, em média, 3, 4 salários mínimos, hoje ganha um salário mínimo. Por conta de quê? Por conta dessas revisões gerais anuais. A outra questão também, nobres vereadores, que é complicado, é o seguinte: como vem garantido na Constituição, no artigo 37, inciso 10, o direito à revisão geral anual dos servidores, seria a mesma coisa do prefeito chegar aqui hoje e virar e falar o seguinte: olha, esse mês nós estamos sem dinheiro e eu não posso pagar o salário dos servidores. Então nós vamos deixar de pagar esse mês e mês que vem eu pago. Eu estou colocando uma analogia bem drástica para vocês terem os dois posicionamentos. Que é o seguinte: direito não se mexe, não se conversa, não se negocia. A gente poderia negociar aqui um ticket de alimentação, um vale transporte, um plano de saúde, porque não vem garantido na lei que esses benefícios têm que ser dados, uma gratificação. Mas a revisão geral anual, essa não tem conversa, não tem nenhuma condição legal do sindicato, nem da Câmara, e me desculpe dizer, até mesmo o próprio município, aceitar ou pelo menos pensar na possibilidade dessa questão. Porque aceitar essa questão é aceitar a perca de um direito garantido constitucionalmente. É muito pesado, gente.
É muito pesado. Eu não posso deixar de maneira alguma olhar essa questão. A secretária falou que no mês de maio a folha estava em 46%. Eu peguei a folha de julho de 2013 a junho de 2014. O total de artigo, isso fica tudo na internet, viu, gente? Só entrar lá no site da Caixa que vocês pegam. A despesa bruta com o pessoal nesse ano foi de 6.273.000. O que acontece? Podia ver que não filmasse a reunião. Tá. Foi de 6.273.000. O que acontece? A questão de gestão, realmente, ela tem que ser analisada. Porque se em maio você tem 46%, você não faz uma gestão para 1, 2 ou 3 meses seguintes. Você faz a gestão com a própria LDO de um ano para o outro e o plano plurianual de 2 anos. Então você tem que prever nesse orçamento a revisão geral anual do outro ano, o aumento de salário de servidores dos outros anos. Você não faz simplesmente um planejamento, olha, esse mês eu posso contratar tanto porque está em 46%. Posso contratar mais tanto porque está em 48%. Aí eu posso aumentar o salário de secretário porque vai chegar a 50%. Não, eu tenho que pensar que lá em janeiro, que eu estou dando a revisão geral desse ano, eu já tenho que pensar na revisão geral do ano que vem. E todo mundo sabe que a folha de pagamento é vegetativa. Mesmo sem aumento nenhum, ela cresce em torno de 6%. Isso é fato, entendeu? Agora, o sindicato não está aqui para apontar dedos. O sindicato está aqui para chegar numa solução. Mas nós temos que ser sinceros, prefeito. Nós podemos chegar numa solução daquilo que a lei permite, daquilo que é possível, daquilo que não é vedado a gente. Agora, chegar a uma solução em cima daquilo que a lei não permite ao sindicato é complicado, porque o próprio presidente do sindicato pode ser amanhã processado, e teve um caso no Tribunal Superior do Trabalho que o sindicato fez um acordo errado com o município, entraram com uma ação com o sindicato e respondeu solidariamente o sindicato e o município por conta de quê? Porque os trabalhadores tinham certos direitos e o sindicato simplesmente abriu mão daqueles direitos. Então a gente também tem nossa responsabilidade. Então não é uma questão de gostar ou não gostar do prefeito, político ou politicamente. Mas eu tenho que ser sincero, nesse caso, com o executivo do município, que a lei de responsabilidade fiscal garante o direito a ter a revisão geral anual e a perda inflacionária, independente do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal. Para terminar e não alongar demais, eu tenho um parecer do Tribunal de Contas, dado pelo conselheiro em exercício Hamilton Coelho, que fala da recomposição das perdas inflacionárias da remuneração dos servidores públicos. E se você pegar lá uma parte do parecer dele, ele fala: em interpretação, coaduna-se com a própria natureza jurídica do Instituto o instrumento voltado à satisfação da irredutibilidade dos vencimentos, por não ensejar rigorosamente aumento real na remuneração, mas recomposição do seu valor em face da inflação apurada no período. Então, o que o conselheiro falou aqui? Que é o seguinte: realmente, o prefeito não pode dar aumento real se tiver no limite da responsabilidade fiscal. Agora, as perdas inflacionárias do período, essas podem ser dadas. Então, essa é a questão que eu queria passar. Eu vou deixar aqui com os vereadores os pareceres, e inclusive deixar também uma petição que foi dada pela Associação de Magistrados Brasileiros, junto com a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Essa ação judicial teve como objeto mandato de junção para concretizar a garantia da revisão geral anual em face da omissão do Congresso Nacional de não votar o projeto de lei enviado pelo STF quanto a 2007, do presidente do STF de enviar o projeto quanto a 2008 e 2009. O que acontece? Só para vocês verem que é tão pesado esse assunto,
que não é uma questão só do município de Ariola. A Associação dos Magistrados Brasileiros, que representam todos os juízes do país, entrou com uma ação contra a União por não ter feito a revisão geral anual. E não tem desculpa em cima da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa é a questão que eu queria deixar, o parecer do Tribunal de Contas favorável, um parecer da Associação de Municípios Mato-Grossense e uma ação judicial da própria Associação de Magistrados Brasileiros, informando que é possível não, se caso não for dada a revisão geral anual, é obrigação do sindicato entrar com uma ação judicial pedindo a recomposição inflacionária referente àquele período. Muito obrigado. Pois não. Antes do Dr. Franco falar, eu gostaria de dizer a todos aqui, que eu acho que já tomou conhecimento, nós encaminhamos um ofício ao sindicato, solicitando uma reunião entre o executivo e o sindicato para o dia 5 de março, para a gente continuar discutindo este assunto. Eu não sei se isso já chamou a presidência do sindicato, certo? Mas é só para dizer que a nossa intenção não é fechar a porta, não é virar as costas, não é nada. É encontrar uma solução que seja legal para o executivo e também para os funcionários. Tá ok? O nosso advogado gostaria de continuar. Boa noite, senhor presidente Wilson, Willer, Maciel, demais membros da Câmara e todos aqui presentes. De início eu vou me apresentar, meu nome é Frank e eu estou nesse momento como assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Ariola, alguns aqui já me conhecem. Tomei a liberdade de pedir a palavra, tendo em vista que da forma como foi posta, parece que a atitude do município, ora tomada, está completamente eivada de ilegalidade, ou seja, não há nenhum respaldo legal que permita ao gestor, neste momento, tomar essa atitude. Não vou entrar aqui em questões de filigranas jurídicas, debates técnicos, até porque ficaria enfadonho para vocês. O que vocês querem saber de fato vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Essa postura hoje do município está calcada nada menos do que numa decisão do Supremo Tribunal Federal, como muito corriqueiramente se fala, STF, que é a mais alta corte de julgamento do país, que orientou no sentido de que é possível fazer dessa maneira neste momento. Por que eu estou enfatizando neste momento? Porque desde a primeira fala do senhor prefeito, ele deixa claro que está sendo feito um estudo técnico e jurídico para viabilizar o pleito dos servidores. Essa conversa hoje feita aqui talvez não aconteceu antes em nosso prédio municipal ou nessa nova casa também, porque a prefeitura não foi oficiada para tanto. O ofício veio do colegiado da Câmara. Tanto assim foi feito que tão logo o prefeito recebeu esse comunicado e essa insatisfação de vocês, que é justa, se essa insatisfação existe, ela é justa. Não estou aqui dizendo que é legal ou ilegal, mas ela é justa. Se vocês estão insatisfeitos, é justiça que vocês venham até o órgão para qual vocês trabalham e exponham essas insatisfações. Foi agendada uma reunião não, eu fiquei à disposição para conversar com quem tivesse interesse. Já foi encaminhado um ofício ao sindicato solicitando um agendamento de reunião para a próxima quinta-feira, na qual o sindicato é que vai conduzir quem pode ou não participar por parte de vocês e não o município, certo? Então, o que eu gostaria de deixar claro é que o município, hora alguma, teve o intuito de simplesmente fazer vista grossa a uma situação e arbitrariamente tomar uma atitude. Certo é que se fosse assim não haveria justiça, onde a gente coloca nossos problemas na mão de um terceiro, que é o julgador. Sempre haverá divergência de entendimentos, não querendo dizer que fatalmente um ou outro está certo ou errado. Como diz no ditado chinês, sempre existirá três verdades em alguns momentos: a minha verdade, que para mim ela é séria e digna, a verdade do outro, que também é séria e digna,
e aquela terceira verdade que, num determinado momento, se torna verdadeira, que é aquela imposta pelo juiz. Então, o fato do município adotar uma postura que veio de encontro ao que vocês pensavam, não quer dizer que nós estamos praticando, e aqui eu respeito, me perdoe não ter cumprimentado o doutor Edibran no início, não, aqui estou desrespeitando a postura do nobre colega, porque tanto ele quanto eu sabemos como é dura e árdua esse mistério de olhar o melhor caminho com base nesse nosso país de tanta lei. O nosso ato legislante aqui, ele progride assustadoramente, e são leis que se contrariam, são entendimentos que desnagam no Supremo Tribunal Federal. Então, eu deixar claro essa situação para que o quê? Ao invés de se aumentar o mal-estar, e ao invés de aumentar a zona de atrito entre vocês, servidores efetivos, e a Prefeitura Municipal, através do seu atual gestor, que essa zona de conflitos se diminua através de conversas, aonde consigamos chegar ao final num denominador comum, que é o que o jurídico, neste momento por mim representado, procura, e também pelo gestor. Então não estamos aqui, tá? Rogo para que vocês analisem com calma isso, não estamos aqui apresentando uma decisão ilegal e arbitrária. Se assim fosse, nem nessa casa teríamos vindo, porque com certeza ia ser abusar demais da inteligência de vocês. E quando aqui nós viemos, é porque nós respeitamos o que vocês pensam e respeitamos o que vocês já fizeram pelo município. Mas a gente sabe como é árdua a vida de uma gestão, e essa caminhada difícil, ela tem que ser compartilhada. Eu disse para os outros servidores que compareceram no outro dia, falei, por gentileza, vamos sentar e nos tragam soluções, vamos botar a cabeça para buscar uma alternativa a fim de solucionar. Por quê? Seria muito mais fácil para o prefeito, incômodo para mim, se eu falasse assim: prefeito, deixa como está e esperamos a ação judicial chegar. Deixa judicializar o problema. O que seria isso? Está aí na mão da justiça. Então, só ocupei o tempo de vocês hoje aqui com essa fala para deixar claro, espero que tenham compreendido a posição do município em relação a isso. Não se está trabalhando com ilegalidade absurda, tá? E aproveito o término da minha fala para esclarecer e informá-los o seguinte: quem tiver interesse de conversar depois, esclarecimento, ou em grupo, ou isoladamente, entre em contato comigo, me liga para o celular, ou para a própria prefeitura, a gente marca uma reunião através de sindicato ou individual. Teremos o maior prazer de conversar e buscar um denominador comum. Não há necessidade, tá, de aumentarmos as arestas, tá? Me coloco à inteira disposição de vocês. Então eu queria convidar a senhora Roberta Aparecida Correia Alves para fazer outra palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Presidente da Câmara, senhor prefeito, senhores vereadores e o pessoal que está aqui, né? Eu queria falar o seguinte, que eu achei assim um descaso por parte da prefeitura de não ter comunicado a gente que não ia repassar esse índice, porque a gente espera esse índice todo ano, porque a gente já não tem reajuste, aumento, há muito tempo. Desde 2002, essa lei está hiper defasada. Então, a gente espera, conta com esse aumento. Então, se tivesse repassado, pelo menos o índice de inflação. Pelo menos ficaria menos mal. E não foi repassado, ninguém avisou, nós ficamos... Eu, pelo menos, fiquei sabendo na rua. Na rua, eu fiquei sabendo que não ia subir o salário, que não ia ter
reajuste, subir o salário, não, subir o salário não, né? Ter o reajuste, não ia ter. Então eu achei isso um descaso por parte da pessoal da prefeitura de não ter feito, não digo o prefeito ir conversar com a gente, mas mandar que cada secretário conversasse com os funcionários. Pelo menos a gente se organizaria. Então nós passamos assim, esse mês, eu pelo menos, por uma vergonha. Você está devendo R$400, você chega para a pessoa e fala para ele, aqui, eu não posso te dar os 400, porque eu só posso te dar 200, eu não recebi. Eu estava contando e veio outro. Então, quer dizer, isso é uma humilhação para a gente. Eu, pelo menos, que costumo pagar minhas contas em dia, e sei que todos aqui presentes pagam em dia, a gente fica com vergonha de não ter o repasse. De ter que chegar e, assim, praticamente humilhar perante a pessoa que a gente deve. Sendo que quem devia a gente não deu satisfação nenhuma sobre isso. E outra coisa que eu queria falar, o senhor prefeito falou que somou a remuneração, porque, aliás, somou as vantagens nossas no salário. E que a gente ganha mais que o salário mínimo. Isso, lógico, todo funcionário mais velho tem vantagem. E somando, nós vamos ter sempre mais que o mínimo. Só que tem uma coisa. Eu quero saber, assim, fez-se uma lei nova, agora, que entrou em vigor dia 1º de julho, e por que não foi somado a remuneração? Então, nós queremos direitos iguais, queremos a mesma lei para nós. Não, nada de somar vantagem, eu conto com o salário mínimo, porque a Constituição é clara, a Constituição fala, salário mínimo, nacionalmente fixado em lei, nacionalmente unificado e com reajustes periódicos. Ela não fala remuneração, e ela fala também que a Constituição fala que o salário nunca inferior ao mínimo. Se ela referisse à remuneração, ia estar escrito assim, o servidor não poderá receber remuneração menor que o mínimo, e não salário mínimo. Então a Constituição é clara, ela fala salário nunca inferior ao mínimo, porque vantagem está na lei. A lei foi a própria prefeitura que fez, não fomos nós que fizemos, não foi nós que colocamos as devidas vantagens que a gente queria. A lei foi feita pela prefeitura e consta lá quinquênio, avaliação de desempenho, adicionais de 25 anos, consta na lei. Então, quem tem mais tempo, automaticamente tem mais quinquênio, tem mais avaliações, chegaram nos 25 anos e tem as vantagens desse previstas na lei. Então, eu não posso ver a remuneração do funcionário, porque a remuneração é uma coisa que eu lutei para ter essa remuneração. Eu trabalhei 5 anos para ganhar meu primeiro quinquênio. Eu fui avaliada pelo meu chefe, pelos meus colegas e por mim mesma. Eu faço essa avaliação todo ano. E a nota que eu tiro é somada e dividida por 3 para se dar a nota final. Se eu não conseguir os 70%, eu não tenho o direito aos 5,5% da avaliação. Certo? Não tenho direito de ter esse repasse de 5,5%. Não tenho. Por agora, se eu não tinha só. Se, por exemplo, eu tirar 0 na avaliação ou tirar 100, hoje não está fazendo diferença nenhuma. Porque se eu tirar 0, não vai acontecer nada. Que nunca aconteceu, isso não é dessa administração não, nunca aconteceu. Se eu tirar 100, a prefeitura não me passa os repasses do salário mínimo, o que acontece? Meu salário defasa. Eu, por exemplo, eu tenho até a letra E, eu tenho 5 letras. E o que acontece? A linha A já sumiu faz tempo. A B,
e metade da C acabou com esse não repasse do mínimo. Então, hoje, eu com 27 anos de prefeitura, eu só tenho 2 letras e meia. E eu sou avaliada todo ano. Então, quer dizer, para que avaliação? Se não vai ter o repasse, é bobagem, porque esse repasse é feito de 3 em 3 anos, é 5,5% sobre o salário, mas o salário atualizado, não sobre o salário mínimo. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu queria falar também assim, que os servidores mais velhos, eles nunca vão ter reajuste, nunca mais vai ter, porque o meu salário vai ser sempre maior que o mínimo. Se o mínimo chegar em R$800, com as minhas vantagens, eu ganho mais de 800. Então, eu não vou ter repasse outra vez. E outra coisa que eu queria aproveitar e falar aqui também, que a Constituição diz que o salário não pode ser equiparado, salvo o que diz no artigo 39 da Constituição. Salários equiparados para cargos de atribuições semelhantes. Então, nós aqui, nós estamos todo mundo no mínimo. Então, quer dizer que todo mundo aqui tem a mesma atribuição? Não tem. Então, eu acho assim, que a equiparação salarial, ela é proibida pela Constituição Federal. Então, o que tem que ser feito? Obrigada. O salário não pode ser equiparado, porque eu, por exemplo, eu estou falando de mim porque eu sei que é comigo. Quando eu entrei na prefeitura... Tinha vantagens, eu estava acabando de entrar. Eu fui adquirindo meus quinquênios, com a Lei 2.130, eu comecei a receber avaliação de desempenho, e aí, com a Lei 2.130, eu comecei a receber avaliação de desempenho. Hoje eu já tenho 27 anos, eu tenho um terço de 25 anos, mas tudo isso é previsto em lei. Então, o meu salário, cadê ele? Eu estou recebendo salário mínimo. Hoje, menos que o mínimo. Porque eu não fiz concurso para ganhar salário mínimo. Eu não fiz. Eu tinha títulos inerentes ao cargo que era de 2 salários e um pouquinho. Então, eu fiz o concurso para o cargo que ganhava mais, é claro. Todo mundo faz isso. Chega lá e olha o cargo. Eu tenho esse título? Tenho. Eu vou procurar o que eu tenho título para fazer o concurso. Então, eu fiz para ganhar 2 salários. E lá não estava escrito que a minha remuneração seria incluída nesse salário. Então, hoje, o meu salário já está no mínimo e mais as minhas vantagens. Agora, hoje, eu já perdi a letra A, a B e metade da C. Então, quer dizer, vou aposentar com quantos? Eu tenho 3 anos para aposentar. Então, não vai ser muito. Mas a pessoa que está com 10 anos de serviço, quando ela chegar nos 30 anos de serviço, ela está ganhando simplesmente o salário base, porque já catou as vantagens dela, todas elas. Não vai ter uma vantagem mais, porque vai pegando a avaliação, futuramente os quinquênios, o adicional de 25 anos. Então, o que eu acho? Eu acho que está na hora de rever a tabela de cargos e salários, arrumar o salário para cada cargo, atribuições iguais, salários iguais, ter de novo a hierarquia da prefeitura, que hoje não existe mais, arrumar. E como já se vai mexer, o que tem de errado na Lei 2.130, porque eu, com 27 anos de prefeitura, toda a vida trabalhei na parte pessoal e contabilidade, ali, vendo tudo. Então, a Lei 2.130, ela é a melhor lei que a prefeitura já teve. A melhor. Então, só tem que arrumar a tabela de plano de cargos e salários, tem que arrumar aquele artigo 62 da lei, porque para mim, quinquênio e adicional quinquenal é a mesma coisa. Então, não pode um ter um valor, outro ter outro. E rever o caso da avaliação de desempenho, porque se não vai surtir efeito nenhum, para que fazer?
É gasto de tempo, papel, tinta, e é bobagem. Para que gastar? Se não vai surtir efeito, se vai sempre tirando cada repasse do salário mínimo, tira as letras da gente, vai chegar um ponto que nós não vamos saber letra nenhum, quinquênio nenhum, e vai estar no salário básico. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer uma colocação, porque a Roberta colocou muito bem essa questão das vantagens do salário dos funcionários. Eu acho que isso tem que ser realmente discutido com o sindicato, porque a receita, o aumento do salário, ela é diretamente atrelada à receita do município. Se a receita do município não está crescendo e continuam se dando aumento nas vantagens, vai chegar uma hora que mesmo se você não der o aumento, esse índice vai atingir o percentual da folha. Então assim, se você der o aumento hoje, tá bom, diminui os contratados, se manda embora, aí no ano que vem tem de novo o aumento de salário mínimo. E aí não tem mais contratado, você não vai repassar esse aumento? Então eu acho que essa é uma questão que tem que ser muito mais discutida. Não é simplesmente falar, eu vou dar esse repasse. Porque a gente teve aqui, por exemplo, os aumentos de salário, gasto com o pessoal de 2012 até 2014, é quase que só o repasse do salário mínimo de 2013 e de 2014. Então, assim, se não for discutir realmente essas vantagens, quando chegar no ano que vem, nós vamos ter o mesmo problema. Então, isso que eu quero só colocar, que o aumento do salário mínimo, ele está diretamente ligado à receita do município. E não é nenhum prefeito, nem o São Mateus, nem a próxima gestão vai poder ultrapassar esse índice. E com o aumento das vantagens, sem o aumento da receita, vai ficar inviável. Então tem que se discutir essa questão salarial muito mais amplamente, sim, com certeza. E a Roberta colocou isso muito bem. Então é só isso que eu queria passar. Só fazer um aporte na colocação. Essa lei que prevê esse 51.3, que fala o seguinte, o município deve ficar atento que ele só pode chegar até 51,3%. De 51,3% até 54%, ele entra na zona chamada de prudencial. Tá? O que acontece? A lei tem esse percentual fixo, 51,3% acabou. A título de amostragem, tá? Eu peguei o mais alto mesmo, só para vocês entenderem como que a vida de um gestor não é tão simples quanto a gente parece. A gente mesmo em casa às vezes descontrola as contas, na nossa gestão pequena do nosso universo, imagina um município, então às vezes má fé. O que acontece? Em agosto, teve uma redução de receita, de chegada de dinheiro, da ordem de 22%. Então, se mês passado eu recebi 100%, esse mês eu vou receber 78%, sendo que o percentual continua o mesmo e a despesa a mesma. Eu entendo a questão dos contratados, porém, você também não pode fazer da vida do contratado um joguete. Porque o contratado está suprindo uma necessidade de serviço que às vezes o município tem, que aqui em Airoca sofre, que é o quê? O plano de cargos está deficitário a ponto de que isso tem funcionários aqui que sabem disso, eu não consegui localizá-lo ainda. Ele estava ali. Ele tem uma vivência muito grande nisso, ele pode dar um suporte eficaz nisso, que é o quê? Às vezes o número de efetivos não suporta a demanda que essa nossa sociedade moderna vai gerando. A gente precisa, às vezes, consertar a rua. Aí chegava a reclamação de que a rua estava esburacada. Eu presenciei, particularmente, uma pessoa reclamando do seguinte: agora fecharam a rua, eu estou tendo que dar a volta. Foi isso que eu pensei:
Falei, gente, então assim, a vida de um gestor ela é cruel, e esse 51,3 é um ato que persegue, ele tem que estar ali, nós estamos no prudencial, a gente quer fechar a conversa com o sindicato, seja na presença dos novos vereadores ou não, seja na presença de todos vocês. A sessão pública aqui ela é proveitosa na medida em que a gente busca solução. Se a gente buscar um Judas, alguém vai ser massacrado e vocês não vão atingir o objetivo de vocês. O resultado é esse. Se o objetivo de vocês for bater em alguém, vamos pegar um Judas. Se for ter uma melhoria na remuneração mensal, vamos sentar de um mesmo lado e achar saída para isso. Saída legal, saída administrativa, saída social. Então é isso que eu rogo para vocês. É pensar junto com a gente, porque eu sou ser humano, eu sou passivo de erro. O senhor prefeito é a mesma coisa, como qualquer um aqui. Então eu acho que quando a gente realça um erro, a gente esquece de olhar o acerto. Quando a gente fica olhando muito para o lado, a gente tropeça. Vamos aqui, estamos todos no mesmo barco, tá? Então essa variável ela é cruel, porque não chegou dinheiro. Ai, Frank, por que não chegou esses 22%? Não veio dinheiro do governo federal, não veio dinheiro do Estado. Como que você vai fazer? Atrasou, ponto final. Essa casa aqui também deve ter seus percalços, às vezes, com a receita que acha que vai chegar e não chega. Desculpe, senhor, nós não temos esse problema de jeito nenhum. Então, graças a Deus, vocês têm que rogar a Deus por isso. Porque deve ser a única, mas tudo bem. Gestão. Eu agradeço. Não, gestão quando é no nosso bolso. Quando o dinheiro é de verba federal, você não tem como gerir. Aí eu discordo. É só o senhor conhecer a história do legislativo, o senhor vai ter história do nosso legislativo. Com todo respeito, eu não posso gerir a União Federal nem o Estado de Minas. Eu posso gerir município. Não, o senhor defende o interesse do seu patrão, eu defendo dos meus. O meu está sentado ali. Talvez. Eu ia defender o interesse do seu patrão. Não. Eu vou defender o interesse dos meus. Só fazer uma retificação. Eu não tenho patrão, eu sou profissional liberal. E eu sou dono do meu escritório. Então não é patrão, é apenas um cliente do meu escritório. Sendo assim, tá? Eu enxergo, eu estou defendendo o interesse do município, da prefeitura. E eu acredito que o senhor talvez não esteja tão no interesse focado do servidor no objetivo final. Mas talvez algo mais, que é eu faço, que aí gera todo um turbilhão de emoções e a gente não chega a um resultado. É porque o senhor não conhece a nossa história, doutor. Exatamente. O senhor não conhece a nossa história. São afirmativas do Se o senhor não conhece a nossa história, o senhor estaria falando essa estupidez que o senhor está falando. Com todo respeito. O senhor não conhece a nossa história. O senhor não conhece o meu trabalho, o trabalho do legislativo. O senhor não conhece. Com todo respeito. Quando mantemos o nível técnico, eu me mantenho no discurso. Quando foge a isso, eu me peço licença para encerrar minha fala. E me tomo à disposição de vocês para o que for possível. Com todo prazer, senador. Obrigado. Então, em seguida, eu quero convidar o Frei Hernando Ponte de Assis fazer o uso da palavra. Por favor, silêncio. Boa noite a todos, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Ao senhor prefeito municipal Joaquim Matheus Lucena, ao Dr. Frank, secretário de Finanças Helena, demais secretários presentes e ao pessoal que nos acompanha pela internet. A primeira pergunta que eu faço me dirijo ao Dr. Frank. No decreto de contenção de despesas, em seu artigo 1º, parágrafo único, letra A, autorizar previamente a inclusão de todo e qualquer acréscimo pecuniário em folhas de pagamento da administração municipal, visando o rígido controle de despesas. A minha pergunta para o Dr. Frank é a seguinte: nesse todo e qualquer acréscimo, Dr. Frank, está incluído quinquênio, um terço depois de 25 anos? O que quer dizer esse qualquer acréscimo? Eu entendo os quinquênios, um terço, a avaliação de desempenho. Então, se o senhor puder esclarecer para todos os presentes aqui, seria bom. O que significa? Quer dizer, se amanhã um servidor, amanhã que data? 26. Se amanhã um servidor tiver direito a um quinquênio ou a um terço dos 25 anos, ele será pago ou deverá passar pelo crivo da Comissão de Avaliação de Controle de Gastos com o pessoal? Por favor. Eu vou tentar falar de
porque eu entendo que praticamente barra todos os direitos. Quando fala todo e qualquer acréscimo pecuniário em folha de pagamento. Se a comissão decidir que não, Zé Felipe. Não, olha só. Primeiro, não haverá medida drástica nesse sentido de chegar, cortar e voltar todo mundo, até porque o doutor Edbrando, desculpa, não foi intencional. O doutor Edbrando colocou com maestria a questão da irredutibilidade salarial, tá? Pontuou a questão de direta e irredutibilidade indireta. O que essa comissão foi criada, e o que é essa comissão? Essa comissão foi criada justamente por conta do avançar desse percentual de folha. Então, foi-se necessária, até mesmo nem necessária, indispensável a criação de uma comissão para que o quê? Emplacasse uma ação para reduzir esse percentual e se encaixar dentro da lei, tá? Esse decreto diz toda coisa daqui para frente, o entendimento é diante. Não haverá criação de outros encargos dessa natureza, tá? Não está se fazendo tábula rasa dos direitos. Não vai pegar e cortar lá no contra-cheque de vocês, eu ainda uso essa expressão, né, contra-cheque, cortar lá esses aqui com base nesse decreto. Isso são ordens futuras, então não será criado o quinquênio ou qualquer tipo de gratificação a partir desse momento. Mas os que já existem serão respeitados. E, inclusive, essa comissão, faço uma ressalva, pela transparência que o senhor prefeito tem buscado, tá? Essa comissão foi até, não convocada, mas indagada a esta casa, a Câmara, se tinha intenção ou se almejava participar dessa comissão. Isso foi feito de forma oficial, tá? Para denotar o que? Uma transparência no agir. Então, o entendimento jurídico é de que não vai se cortar as antigas, não vai se criar. Porque a lei de responsabilidade diz o seguinte: chegou no patamar, para tudo, me desculpem usar essa expressão assim, tá? Para tudo e vamos resolver o que está precisando ser resolvido, que é baixar o percentual. Então, seu Antônio, não? É porque eu conheço ele de lá, eu já ia soltar o Totonho, gente. Tá? Então, não vai ser criado não vão ser criadas novas gratificações. Vão ser respeitadas as já concedidas. Não haverá redução de salário. Podem ter tranquilo, porque não seria eu leviano de mandar cortar. Ação judicial, o que for lá, tá? A pergunta que eu fiz é o seguinte: se eu tiver um quinquênio amanhã ou um terço, eu vou recebê-lo? Não haverá novas gratificações. Então, se você completou o seu prazo, você vai ser incluído esse seu direito, porque você vem gradativamente, tá? Não há como. Vamos dar um nome, por exemplo, gratificação A. Com esse decreto, eu não posso criar uma gratificação B. Porém, eu não estou rasgando a gratificação A. Tá? Aí sim seria um ato antijurídico. Eu ia reduzir vocês todos ao quê? Salário base. Certo? Agora, pode ser que o senhor prefeito municipal, a secretária de finanças, inclusive falei com ela, a senhora Fernanda Margarida Chaves. Quando se chega ao percentual e a receita está caindo, nada contra bairros rurais, questão pessoal em relação ao Matutu, ao bairro do Pinhal, mas eu convido a todos os funcionários a fazer um levantamento e a gente pedir que sejam desativadas escolas onerosas no município, que incidem sobre a folha de pagamento. No caso, eu cito Escola Municipal Monsenhor Largo e Escola Municipal Serra do Papagaio. São medidas a serem tomadas. Outras coisas, pagamentos de salubridade devem ser revistos imediatamente nos âmbitos da Secretaria de Finanças, de Saúde e Obras. Por quê? Existe encarregado de serviço 1, que faz serviços burocráticos, recebendo insalubridade de 40%. Se for possível, o último caso, se há possibilidade de redução de comissionados. Outra coisa, o pagamento de insalubridade, já que é uma verba pecuniária, ela deveria ser elaborado um pequeno projeto de lei, para o que está acontecendo. Um servidor que tem 25 anos, eu posso citar o nome do caso da Roberta, não sei se o Irineu está aqui, Roseli, ganha R$425.
Devido à insalubridade, como a lei fala que incide sobre toda a remuneração, o servidor que ganha insalubridade passa a receber 1/3 de 525, só porque ele tem insalubridade. Então, acho que deve haver um projeto de lei readequando essa situação. Horas extras. Tem que haver um rígido controle, e eu gostaria que, se pudesse, fosse publicado no mural da prefeitura quando se deferisse o pagamento de horas extras. Para encerrar, os cargos de chefe de divisão, a lei 2130, os chefes de divisão, encarregado 1, 2 e 3, supervisor do projeto 1 e secretário escolar. Falam que são 50% de escolha do chefe do executivo entre os efetivos e 50% dos chefes de divisão entre os efetivos e de livre comissão. Hoje as chefias de divisão está 7-2, ou seja, 7 de livre nomeação e somente 2 efetivos, que no caso vou citar o nome: Maria de Fátima Braga, ocupando a divisão de recursos humanos, e Andresa Maria Campos da Cunha, ocupando a divisão de contabilidade. O resto está tudo de livre nomeação e remuneração. O percentual previsto para 2130, que é o plano de cargos e vencimentos, não está sendo respeitado. No mesmo caso, os demais cargos, encarregado 1, 2 e 3. A única efetiva que passou a ocupar o cargo de secretário escolar, que entra entre encarregado 1, encarregado 2, encarregado 3, supervisor do projeto 1 e secretário escolar, a partir deste mês é que tem uma funcionária nova ocupando o cargo, que é a secretária da escola do Tamanduá. Os demais não são efetivos, são de livre nomeação e exoneração. E para encerrar, só mais ressalvando, não é questão de desrespeito à cultura, respeito ao pessoal do Matutu, tenho admiração à cultura pelo bairro, mas é oneroso ao município o funcionamento da escola do 6º ao 9º. A partir do momento que você adota uma política na possibilidade de você reduzir a máquina administrativa, no caso das escolas, o transporte não incide sobre a folha. Então, como temos dificuldade de receita, temos que buscar enxugar a máquina administrativa. Eu sugiro para que o ano de 2014, o funcionamento da Serra do Papagaio, do 6º ao 9º ano, e da Escola Municipal Macedonagem, sejam revistos drasticamente, com a desativação. No mais, muito obrigado. 2016. A data que tu faz, o negócio tem que ser fechado. Obrigado. Deixa eu só fazer uma pontuação no que esbarrou na parte jurídica. O fechamento de escola tem que ser feito sempre, não é... Não, sim. Não estou discorrendo totalmente não, calma. É porque tem paralela a isso a questão da obrigação legal de prestar ensino e a gente sabe como às vezes você fecha uma escola, tira uma despesa daqui, mas gera outra porque você tem que dar transporte. Eu não estou entrando aqui em questão de numérica não, tá? Mas o percentual da folha. Nós temos um percentual da folha, nós temos que considerar o fechamento da escola. Sim, e outra, aí eu vou entrar. Essa questão de redução de gastos. Vou falar, infelizmente, porque todo mundo aqui, acredito que vocês vão comungar da mesma opinião, gostaria que o percentual desse para manter contratado, abrir novos concursos, mas o plano de redução de contratados já se iniciou. Tá? É o que eu disse na última reunião. Não dá para se fazer uma redução drástica sem se pensar da forma como vai ser feita. E a terceira, que teve aspecto jurídico, é a questão do adicional de insalubridade. Já chegou à Procuradoria lá do município uma solicitação de que analisar a juridicidade dessa questão e já foi o que? Já vai ser iniciado um processo de contratação de uma empresa para quê? Fazer o mapeamento de todas as áreas, a gente chama dessas áreas de risco, para de fato ver aonde que tem servidores trabalhando em local insalubre, perigoso, para aí sim aquelas pessoas estarem recebendo da forma como você bem disse, os seus adjetivos adicionais. Mas eu gostaria que o senhor, quando for elaborar o projeto de lei, não é discussão um pouco mais alto. Quando o senhor vai dar Muda a tribuna do projeto, e a insalubridade não incida sobre a remuneração total dos servidores. Porque é injusto, só porque eu vou receber insalubridade, aí a minha remuneração é maior. Então, que a insalubridade seja paga sobre o vencimento base e não sobre a remuneração como está acontecendo. Por exemplo, a Roberta recebe 425, outros servidores 525.
Se eu tenho 50 funcionários de saúde com 25 anos, eu vou estar gastando aí, por 50 vezes 100, 5 mil reais, mais 22% de INSS em cima disso, são quase 8 mil. Então, é tudo no contato. Quantas escolas, por exemplo, quer dizer, é lamentável ter que fechar uma escola, mas quando você tem arrecadação, a partir do momento que adotar o transporte, não vai incidir sobre a folha, vai gerar uma despesa, mas vai desonerar a folha. Eu respondi pelo transporte 5 anos, o então prefeito falecido José Nelson tomou posse. A primeira medida que eu adotei em 2010, quando eu conseguia organizar o transporte, foi evitar que a prefeitura contratasse pessoas físicas para o transporte e que todos abrissem firma. Ele, por questões políticas, não o criticando, não estava podendo defender, tentou mudar a versão dos fatos. Mas, a partir de 2010, eu conduzi o processo de todos os prestadores de serviço na área de transporte serem prestadores jurídicos, quer dizer, microempreendedores, pequenas empresas. O William mexeu no transporte, quer dizer, houve uma mudança. Então, quando eu falo das escolas, é que, reduzindo os gastos, nós temos a Serra do Papagaio, do 1º ao 9º ano, eu tenho que falar números, são 54 alunos, não dá uma sala se dividir em duas. Só vou explicar essa questão de transformar o servidor, pessoa física para pessoa jurídica, porque não vai impactar em folha. Quando você contrata a pessoa diretamente, o senhor que vai ser contratado, ele entra na minha folha de pagamento. Se não é um serviço essencial do município, da prefeitura, o que é serviço essencial? Todos eles são, mas na letra da lei e na visão dos órgãos de controle, a atividade essencial é aquela que é inerente à função da prefeitura, aos papéis dela, tá? Porque senão vocês podem ir para casa com a pergunta seguinte: então fácil, resolvemos o problema, pegamos os contratados, fazemos licitações nas suas variadas classes de trabalho e aí a gente esgota a folha de pagamento, baixa e resolveu o problema. Só que aí sim estaríamos, em alguns casos, agindo contra a lei, porque os órgãos de controle não autorizam isso. Eu estaria usando a lei 8666, que é a lei de licitações, como um subterfúgio para não inchar minha folha. Eu resolvo o problema agora. Lá na frente ele estoura, porque aí sim eu estou usando ardilosamente a lei. Por isso que em alguns casos realmente dá para fazer dessa forma, mas em outros que a atividade prestada ela é inerente à função do município, da prefeitura, perdão, não podemos fazer licitação para contratar empresas, porque seria facilmente burlado esse percentual. Eu só fiz esse esclarecimento porque senão a gente, no primeiro momento que eu tive contato desse percentual, eu falei, pronto, vou matar tudo, licitação em cima. Mas aí, lógico que vem a ideia boa, vem o antídoto, que é a defesa dos órgãos de controle, e brecaram essa situação, tá? Costuma a escola Serra do Papagaio hoje, no 6º nome, talvez, se não me estou engano, chegaria a casa de 20 mil reais. Se você vai mensalando com férias, 13º, INSS, é um percentual considerável sim, para ser desafirmado. Não, eu não disse que não é, eu só fiz a explicação porque que tem hora que, hora nenhuma que eu falei que não deve ser desativado e nem que deve, tá, gente? Porque eu não tenho elementos numéricos para isso e até porque é uma decisão administrativa, vai me caber falar se é jurídico ou não fazer essa desativação. Ressalto que eu não tenho nada, aos que pegam consoante uma tutu, deixo bem claro, eu não tenho nada contra a cultura do Matutu. E se eu tiver alguma coisa, que venham e provem. Então, em seguida, eu quero convidar o cidadão, o senhor José Roberto Pereira, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Nossa, conta honra. O tempo que eu estive sentado e prestei muita atenção, esse fato do não repasse do salário mínimo deveria, antes, já previsto que não ia ter comunicado aos funcionários ou então tentado conversar com a Câmara. Por quê? Colocar os funcionários assim, em evidência, eles não estão entendendo nada. O que eu estou presenciando aqui é uma briga. É uma briga política, é uma briga do sindicato, está sabendo o que está acontecendo, ele vem para defender uma coisa que não foi passada para ele.
Entendeu? O prefeito vem falar alguma coisa que ainda não tem controle, não sabe se vai poder pagar ou não. Então é muito complicado colocar o povo em evidência assim. Eu acho que isso tem que ser primeiro conversado, depois a última instância de tentar é jogar o povo. Eu fui delegado sindical e em uma greve com 20 mil pessoas eu tive medo de falar no microfone, mas quando eu entrei na sala do sindicato eles me ensinaram: primeiro pense em uma coisa, antes de colocar o povo, vamos tentar arrumar a casa. Então primeiro tem que conversar as três forças: sindicato, a Câmara e o Poder Executivo. Tem que primeiro conversar, chegar numa conclusão. Se não chegar a essa conclusão, parte para o meio jurídico e leva o povo ao conhecimento. Mas primeiro é conversar. Então, houve um grande erro nisso aí. Então, me parece que os três poderes estão perdidos. Primeiro é conversar. A cidade é carente, é uma cidade pobríssima e vem perdendo cada vez mais. Olha, perdemos aqui os laticínios. Foram mais de 100 empregos de carteira assinada embora. Por quê? Briga política. E o que está acontecendo até hoje é briga política. A prefeitura se encontra em estado quebrado. Não tem dinheiro. A prefeitura diz que não tem. Eu até concordo. Por quê? Porque a prefeitura de Iguoca depende 100% de doações. Aqui, se um vereador não pedir uma ponte, a prefeitura não constrói porque não tem dinheiro. Se tiver um passeio ruim, quebrado, em frente à prefeitura, se a prefeitura tem que pedir, porque se pegar um saco de cimento não vai ter dinheiro. Eu concordo com isso tudo. Eu só discordo da forma que está falado aqui. Não era para chegar a esse ponto. Isso, vocês me desculpem, eu não vim para falar isso, mas tive que falar isso observando lá. Até me perdoa, né? Porque eu acho isso. E eu acreditei e volto e acredito que o prefeito Matheus é uma pessoa muito honesta, muito verdadeira. Eu acredito nele. Até o fato de ele estar presente e disse que tem que pensar para fazer o repasse do salário mínimo, isso mostra um ponto positivo ao povo. É um ponto de honestidade. E cabe agora ser discutido como será feita a forma desse repasse. Agora veja bem, a pessoa quando ela ganha um salário mínimo, por favor, silêncio, um minuto de silêncio. A pessoa quando ela ganha um salário mínimo, ela tira o poder de compra. Ou seja, se ela for comprar qualquer objeto, mesmo seja dividido no cartão, R$15 por mês, ela vai pensar: pô, eu ganho um salário mínimo. Agora, menos do que um salário mínimo, ela tira o poder da boca. Quando um funcionário ele tem 2 filhos, eu ganho um salário mínimo, mas eu tenho essa vantagem. Eu vou falar o nome de um funcionário que ele me autorizou a dizer o nome dele. O Irineu postou lerite, você 5 anos, R$42. Ou seja, ele não compra uma. Ele não compra uma caixa de cerveja. Então eu não vejo muita vantagem nisso. Realmente não vejo muita vantagem nisso. E quanto menos dinheiro girar na cidade, é pior para o comércio. Mas também não tem como pressionar a prefeitura sem ter primeiro um diálogo. O comércio se encontra em situações precárias. Vivemos em Iguoca um custo de vida altíssimo. Eu já vivi em vários lugares. Um aluguel na Iguoca, pergunta, ele já fala: o aluguel aqui é 80% ou 90% do salário mínimo. Basta entrar na cidade e ver uma casa, uma caixa de fósforo, aluga-se R$600. Vai viver do que aqui na Iguoca? Vai trabalhar na prefeitura, vai pagar aluguel e passar fome. Então, a única empregadora que temos é a prefeitura. Então, temos que ter um pouco de cuidado. Quando o Matheus assumiu a prefeitura, ele não tinha realmente a noção do que é. É uma casa pobre cheia de filhos, sem roupa. Hoje o senhor sabe o que é. O senhor tinha um pouco da noção, sim. Mas eu jamais posso criticar o prefeito, que isso já vem de muito tempo. Vem percas, são percas salariais, e agora chegou abaixo do mínimo. E hoje, eu quero dizer uma coisa aqui para todo mundo. Estamos com uma dificuldade enorme no governo federal. E isso atrapalha o governo estadual e vai atrapalhar muito o governo municipal. Então, hoje é o primeiro ano da crise interna. O ano que vem vai ser pior. E está previsto isso até 2000, e eu vi na TV Serra,
19 para pagar os impostos. Os impostos, infelizmente, o nosso político brasileiro trouxe a situação que está aqui, está revertendo isso aqui. Então, com as perdas do pessoal hoje, se for para a justiça, vamos perder as perdas salariais de quando? Eu vivo isso na minha empresa, a gente está defendendo perdas salariais desde 85 e até hoje não ganhamos. Foi para o Tribunal Superior do Trabalho, Gente, aprenda uma coisa que eu aprendi com um advogado do sindicato da empresa de 130 mil. Eu estou ouvindo que muito Constituição Federal, doutor Franco, Constituição Federal, se fosse boa, ela não precisava de tanta emenda. Já viu um cano bom precisar de emenda? Então, se precisa de tanta emenda, porque ela não é boa. Então, tem que deixar um pouco de lado as coisas, ter o bom senso e conversar. O que eu estou pedindo aqui é para conversar. O executivo, o legislativo, com a presença do sindicato, entrar no consenso, ver o que pode ser feito. Primeiro, vamos tentar isso. Segundo isso. Terceiro isso. Eu não quero amanhã sentar naquela cadeira e ver uma briga aqui. Fulano é imbecil, se cancelar lá o quê? Gente, eu quero um pouco mais de todo mundo, um pouco mais de respeito com os funcionários. Isso eu quero. Então, quando eu peço respeito ao funcionário, é que eu não quero chegar aqui e ver isso. Eu quero ver conclusão. Com todo respeito, uma conclusão. Agora, veja bem. O funcionário da prefeitura, ele sendo efetivo, ele tem as vantagens. O que acontece? Quando estoura o teto da folha de pagamento, como o setor jurídico e o prefeito disse, é um caso que deve ser conversado. Por quê? O que enfrenta isso hoje não é a Eruoca. O próprio governo enfrenta isso. O governo estadual enfrenta isso. O governo federal, com toda a roubalheira que está aí, está enfrentando isso. Então eu quero calma. Eu estou pedindo aqui, o pastor Mário disse que lavam as mãos. Eu não tenho pressões políticas e admiro ele, mas eu não vou lavar as mãos. Eu estou pedindo aqui um apelo em favor dos funcionários da prefeitura. Tenta o máximo, mas tenta o máximo para repor, pelo menos esse ano para ser discutido no outro, mas tenta o máximo. É um apelo que eu faço por ser um cidadão europeu, porque a cidade vai sofrer. É menos dinheiro no comércio, é menos tudo. Eu fiquei muito triste quando eu estava no laticínio e o veio do laticínio e falou assim: olha, todo mundo está demitido ou me acompanha para tal lugar. Então é muito duro. A única empregadora que temos dentro da Eruoca, aqui na cidade, é a prefeitura. Eu não sou contra contratar ninguém, até fico feliz, porque o contratado também precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar. E eu fico muito feliz se a prefeitura tivesse dinheiro para pagar os contratados, pagar todo mundo bem. Isso é muito bom para a cidade, gira dinheiro, o comércio na cidade precisa. A gente tem 5 ou 6 mil habitantes, mas eu tenho quase certeza que a Eruoca hoje não tem 3 mil aqui. Por quê? O pessoal procura recursos lá fora, porque vamos perdendo. Então, eu peço um pouco de calma a essa casa, que vem trabalhando bem. Só tenho coisas boas a dizer. E ao prefeito executivo sentar, conversar junto com o sindicato e trazer uma boa resposta aos funcionários. Porque é muito triste. Eu vou citar um pequeno setor da prefeitura, porque eu não trabalho na prefeitura, eu não sei o que é uma administração pública, eu não tenho a mínima ideia. Então, qualquer coisa que eu disser aqui, eu estou sendo incoerente. E se eu disser, faça isso, prefeito, manda fulano embora, eu estou sendo incoerente, porque eu não sei o que passa na prefeitura. Mas me dói. O pessoal da saúde, eu estou dando exemplo do pessoal da saúde. Eles saem daqui, vai estudar fora, chegam aqui muito tarde, levanta de manhã e vai trabalhar, e depois vai ter vergonha de dizer eu trabalho na prefeitura, e vai falar o quê? Eu trabalho no hospital e faço um bico na prefeitura. Então é muito triste isso. Você gasta um dinheiro, 3, 4 anos estudando com condução, você se desdobra, e depois o retorno é precário. Então eu acho que deve ter um pouco de bom senso de todas as partes. Então eu estou pedindo que para essa casa, o poder legislativo da nossa cidade, com o poder executivo e o sindicato presente, vocês fazem uma reunião interna entre vocês, sem a presença do povo, que eu não quero que coloque o povo em evidência nisso primeiro. Então primeiro resolve. Se não houver
uma coisa boa que seja para ambas as partes, que proponha a lei. Mas primeiro, antes de colocar o povo, eu peço que converse. Por favor, converse. Eu não tenho mais nada a dizer. Como cidadão americano, era só isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a segunda reunião extraordinária.